Hoje, 15 de abril de 2021. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos. Justiça Federal dá 3 dias para a União explicar queda na remessa de vacinas no Amazonas ao Amazonas. Encerra hoje em Manaus o prazo para o pagamento do desconto da cota única do IPTU. Governo do Amazonas faz atendimento para crédito solidário em Manaus. Tribunal de Contas do Estado multa ex-prefeito de Anamã em mais de R$1 milhão. E ainda a Prefeitura de Manaus entrega hoje nova frota de ônibus que deve atender bairros da zona oeste e leste de Manaus. E na coluna O Poder, vamos discutir sobre os possíveis nomes que irão concorrer à cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Você também fica bem informado sobre o trânsito ao vivo e as ocorrências policiais. Este é o seu Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Luiza é um grande movimento do Magazine Luiza dentro do mundo digital. Essas foram as manchetes do estado de São Paulo de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo. E aqui na manchete principal: Supremo confirma a CPI da Covid e deixa Senado sob pressão. Em derrota para presidente, ministros concordam que estão presentes requisitos exigidos pela Constituição. Tribunal mantém julgamento sobre Lula em plenário. O STF decidiu ontem manter o julgamento sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula, do PT, no plenário da Corte, contrariando a defesa. O mérito da decisão do ministro Edson Fachin deve ser analisado hoje. E também governo dos Estados Unidos espera seriedade de Bolsonaro. PF afirma ao STF que Salles dificulta fiscalização no AM. O chefe da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, encaminhou notícia-crime ao STF em que pede investigação das condutas do ministro Ricardo Salles. Álvaro. E vamos agora ao estado de Minas Gerais, com o estado de Minas, o jornal, principal jornal lá do estado de Minas. O Brasil está no limite, diz Jair Bolsonaro, presidente da República. Hospitais estão além do limite, responde o jornal. O presidente critica a STF, que confirma a CPI da Covid-19. Em meio ao confronto político, o país supera os 360 mil mortos, com UTIs lotadas e remédios em falta. Sem sedativo, Rio amarra pacientes, meu Deus. Pazuello pode ser punido por omissão.
BH adia decisão sobre restrições, indicadores da Covid-19 melhoram, mas escassez de insumos hospitalares mantém limites ao comércio. Essa me parece ser a grande dificuldade do Brasil, que são os insumos, né? Principalmente o kit de intubação. Futuro de Lula em jogo no Supremo. Aval para 300 apartamentos causa revolta em Nova Lima. Estas foram as manchetes do jornal Estado de Minas desta quinta-feira, dia 15 de abril. Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal o Globo, que traz na manchete principal a seguinte notícia: STF confirma CPI e maioria quer iniciar os trabalhos já. Senadores defendem começo das atividades em sessões virtuais. E também MPF acusa Pazuello de omissão no Amazonas. Procuradores da República no estado apontam omissão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de mais 5 pessoas em escalada da Covid, lentidão para transferir pacientes e pressão por tratamento precoce sem eficácia. Relator de processo no TCU quer apurar responsabilidade de Pazuello na crise. E ainda, defesa pede que mãe de Henri dê novo depoimento. Por gastos extras, governo avalia déficit maior. São os destaques aqui na capa do jornal o Globo. Vamos agora ao Correio Brasiliense, na capital federal, que traz a seguinte manchete: vacinação. Fila vai andar para pessoas com 64 e 65 anos. Lá em Brasília, a expectativa do governo é receber do Ministério da Saúde amanhã 72.800 doses do imunizante Coronavac, da parceria com o Butantan e a chinesa Sinovac, e Covishield da Oxford AstraZeneca. Com isso, a vacinação do novo público começaria no sábado, conforme o planejado. Força dos militares em Tóquio. Em entrevista ao jornal Parceria com a TV Brasília, o brigadeiro Isaías Carvalho projeta êxito dos atletas olímpicos vinculados às Forças Armadas. Isso ainda teremos Olimpíada esse ano. Pouca gente fala disso, né? Nota legal faz chamada para sorteio. Governo deve ser minoria na cúpula da CPI. Indicações dos blocos partidários sinalizam que a maioria dos titulares da CPI da Covid no Senado seguiram o início imediato das investigações. Ontem, o STF referendou a decisão de Barroso, que determinou a instalação da comissão. Ministério Público Federal acusa Pazuello de omissão no Amazonas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco também. Pandemia desacelera no país, mas Fiocruz vê risco de novo platô. Brasil registra mais 3.459 mortes e passa dos 360 mil óbitos. Estas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. Jornal da Cidade. Muito bem, Álvaro. Agora vamos conferir os destaques aqui do Jornal 0 Hora. STF mantém ordem de abertura de CPI e amplia tensões com o Planalto. Por 10 votos a 1, o plenário confirmou o ato do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a criação de investigação no Senado sobre a gestão da pandemia no país. Contrário à apuração, o presidente Jair Bolsonaro havia feito duras críticas a Barroso e a reação dos colegas indica continuidade dos embates. Decisões recentes de ministros impuseram derrotas ao governo. E ainda a vacinação de prioritários pode se estender até novembro no RS, Rio Grande do Sul. Mantida cassação de deputado e proibição de candidatura de prefeito de Bagé. Os destaques aqui do Jornal 0 Hora. Vamos agora às principais manchetes do Jornal A Crítica de hoje aqui no Amazonas. E traz aqui como principal vacina, 15 milhões de doses da Pfizer. Ministro da Saúde disse ontem que a entrega das doses da vacina contra a Covid-19 será antecipada para o primeiro semestre.
Pandemia, CPI não será para crucificar ninguém. Omar é cotado para presidir a comissão do Senado. Secretaria de Estado de Saúde apura nebulização com hidroxicloroquina. A gente vai falar sobre isso também, assunto polêmico, né? Médica fez tratamento experimental em paciente com Covid aqui no Amazonas, que havia acabado de dar à luz. A mulher morreu dias depois. MEIs estão em alta no Amazonas, de um total de 38.648 novas empresas registradas no ano passado, 31 mil foram de microempreendedores individuais. Temos também, Juruá receberá verbas da União. O município está sofrendo por conta da cheia, recorde do rio que dá o nome ao município. Balanço da rodada do Barezão Futebol 2021. Confira o resultado dos jogos da quarta-feira. A gente vai falar com o Carlos Eduardo Souza hoje sobre isso também. Estas foram as manchetes do seu Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é igual ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Pois é, e vamos agora direto com o Carlos Eduardo Pessoa, saber como está o início desta manhã de quinta-feira no trânsito da nossa cidade, principalmente para você que está se preparando aí em casa para sair para os seus compromissos do dia. Carlos, bom dia. Oi, Álvaro, bom dia para você, bom dia para o Tiago. Álvaro, a gente traz informações de um trânsito tranquilo em algumas áreas, em outras áreas é aquilo que o trabalhador está acostumado, né? Muita gente que se desloca nesse momento para o seu compromisso está aí preso no trânsito, está nos acompanhando neste momento, e a gente traz informações, viu, de que na Avenida Max Teixeira, em ambos os sentidos, o trânsito está um pouco tranquilo, viu, para aquilo que é bem típico desse horário na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Seguindo pela Max Teixeira, você vai entrar também, você vai acessar a Noel Núteus. A gente vai só fazer uma correção, que na verdade a Noel Núteus é que está em ambos os sentidos, com um trânsito mais tranquilo, seguindo, saindo da zona norte de Manaus, vai entrar na Max Teixeira, que é ali na altura do viaduto do Manoa, aquele viaduto que foi construído, aquele complexo ali, e que foi entregue, mas agora passa por ajuste, portanto o motorista não tem aquela passagem ali por cima, e aí o trânsito é bastante complicado naquela região ali da entrada do Manoa. Portanto, o motorista precisa ter paciência, precisa entender que vai todos os dias que passar por ali, vai disputar o trânsito ali, vai disputar uma passagem ali com outros motoristas, já que começa a afunilar naquele trecho ali. Seguindo, principalmente no sentido bairro-centro, o trânsito um pouco mais lento, com retenções, já no sentido oposto de quem vem do centro para a zona norte de Manaus, o trânsito está mais tranquilo, viu? Na Avenida Torquato Tapajós, o trânsito se encontra aí também com retenções, um trânsito bastante disputado, caixa cheia, no sentido bairro-centro, na Avenida Torquato Tapajós. É aquilo que todo motorista está acostumado, viu? Principalmente quem acessa a Avenida Torquato Tapajós, vindo ali da Barreira, já começa a encontrar um trânsito um pouco mais lento, com retenções. Ali em frente à antiga Philips tem uma plataforma, tem um semáforo e precisa fazer ali a parada dos carros para que o pedestre possa atravessar. Isso causa retenções ali na Torquato Tapajós e principalmente a quantidade de veículos que acessam ali. No sentido oposto, centro-bairro Torquato, tranquila, viu, Álvaro? Obrigado, Carlos Eduardo Pessoa, pelas informações. Essa é a situação das ruas da cidade de Manaus, as principais vias, pelo menos aí. Obrigado, daqui a pouco você volta então com os casos de polícia que aconteceram aí na noite de ontem, madrugada desta quinta-feira. Obrigado. Jornal da Cidade, só o que importa.
Muito bem, são 7h16. A gente vai começar a falar aqui da situação da Covid-19 no país, que registrou 3.462 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 362.680 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 3.012. É o 5º dia seguido em que a média móvel fica acima da marca de 3.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 3%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença no Brasil. 6 estados estão com alta nas mortes, entre eles estão Rio de Janeiro, Maranhão e Espírito Santo. De ontem para hoje, 4 estados saíram dessa lista de altos números de óbitos diários. O Amazonas confirmou mais 25 mortes por Covid nesta quarta-feira. Deu uma crescida, hein? Sendo 6 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença aqui chegou a 12.319. O estado também registrou 820 novos casos de Covid, totalizando 360.735 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim da FVS, mais de 54% dos casos de Covid estão no interior do estado do Amazonas. O Amazonas ainda se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Pois é, e é muito importante que você que está nos ouvindo nesse momento ou nos assistindo pelas redes sociais, você também que já baixou o aplicativo da nossa rádio, a Rádio ZLZN, é só acessar aí a Google Play, que tem o aplicativo Rádio ZNZL para você nos escutar de qualquer lugar do planeta. Muito bem, para você que está aí, é importante você entender que apesar da fase laranja, que é uma fase mais branda, a gente precisa ter o cuidado, né, de não permitir que essa doença volte com força total. Então é importantíssimo que você mantenha o cuidado, né, lavando as mãos, passando álcool em gel, usando a sua máscara e principalmente mantendo o distanciamento social, que não significa você se isolar num quarto sozinho, mas principalmente evitar lugares com muita gente, quando estiver em ambientes com outras pessoas, manter uma certa distância, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando há mais de um ano. Não podemos relaxar porque essa doença volta e volta com tudo. 7h20. Jornal da Cidade. Muito bem, vamos continuar falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Balanço da vacinação contra a Covid-19 dessa quarta-feira aponta que 33.078.114 pessoas já receberam as 2 doses da vacina contra a doença. Nas últimas 24 horas foram aplicadas um total de 927.265 doses em todo o país. Aqui no estado do Amazonas, mais de 690 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 até essa quarta-feira, Álvaro. O número de imunizados representa cerca de 12,17% da população do estado. Vale lembrar que a campanha começou no dia 18 de janeiro deste ano. Uma outra informação em relação à vacinação em Manaus, a juíza federal Jaisa Frache deu prazo de 3 dias para que a União explique a redução na quantidade de vacinas enviadas para o estado do Amazonas. A decisão foi tomada nesta quarta-feira em ação civil pública movida pelas defensorias públicas do estado do Amazonas e da União. A magistrada também determinou que a União informe qual é a programação de imunizantes para os meses de abril e maio para o estado, tendo em vista o número reduzido recebido nos dias 1 e 9 de abril. Enquanto isso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que será antecipada a entrega de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19.
De acordo com ele, serão 15 milhões e 500 mil doses de abril a junho. Também participaram da reunião e do pronunciamento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o deputado federal Dr. Luizinho e a enfermeira Franciele Fantinato, que foi anunciada por Queiroga como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde. Franciele é atualmente coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Além disso, no pronunciamento foram anunciadas ainda novas medidas para agilizar a compra de medicamentos e oxigênio, proposta de programas de geração de emprego e de apoio a crianças que perderam os pais para a Covid-19. Jornal da Cidade. 7h22 em Manaus. Falando ainda sobre a pandemia do novo coronavírus em Manaus, 2 pacientes com Covid-19 receberam tratamento de nebulização com hidroxicloroquina em uma maternidade aqui da capital, mesmo que o procedimento seja totalmente contrário ao padrão adotado e sem a eficácia comprovada. Era um tratamento em teste, né, pelo que eu entendi. A médica filmou o momento em que uma das pacientes é submetida ao tratamento com hidroxicloroquina para mostrar aos familiares. Infelizmente, a paciente morreu e um parente denunciou o caso nas redes sociais. Uma das pacientes morreu e outra teve alta. A Secretaria de Estado de Saúde informou em nota que determinou a abertura de sindicância e o afastamento da médica que realizou o tratamento. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o procedimento foi feito de livre iniciativa da médica. Ela atuou por 5 dias no Instituto da Mulher, Dona Lindu, junto com o marido, que também é médico. Muito bem, eles foram integrados no dia 3 de fevereiro após contratação em regime temporário pelo governo do Amazonas, junto com outros 2.300 profissionais da saúde, via banco de recursos humanos disponibilizados ao Estado pelo Ministério da Saúde para atuar exatamente durante a pandemia, naquela crise em que se precisou de mais gente nos hospitais da rede estadual. Muito bem, muita atenção agora. Hoje encerra o prazo para pagamento da cota única do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, mais conhecido como IPTU. Então atenção, você que ainda não pagou a sua cota única, hoje é o último dia para você fazer isso aí. Então você deve ficar atento, na verdade, pois hoje é o último dia do imposto com desconto. É o imposto com desconto, lembrando aqui. Proprietários de imóveis residenciais, adimplentes com o fisco municipal, poderão pagar o tributo em parcela única com dedução de 10% no valor total. Os carnês contendo as informações de lançamento do IPTU 2021 e suas guias para pagamento já foram remetidos aos contribuintes pela Prefeitura de Manaus via Correios. Caso o cidadão não tenha recebido, poderá acessar o endereço eletrônico manausatende.manaus.am.gov.br e emitir uma segunda via. Jornal da Cidade. 7h25. Após uma falha na comunicação de dados da Claro Embratel com a empresa de processamento de dados do Amazonas, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, apresentou instabilidade no atendimento ao público na quarta-feira. Por este motivo, as pessoas agendadas para quarta-feira terão seu atendimento realizado no mesmo horário a partir de hoje até a próxima quarta-feira, dia 21 de abril. O DETRAN Amazonas também informou ainda que as entregas das carteiras nacionais de habilitação, a CNH, estão mantidas, bem como os serviços de coleta biométrica e captura de imagem que não foram afetados com essa instabilidade do sistema da Prodan e, por isso, seguem com o atendimento normal. Mudando de assunto, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana entregam hoje mais 42 ônibus novos para serem integrados à frota do transporte coletivo de Manaus. Os novos veículos farão parte da frota das empresas Global Green e Viação São Pedro e atenderão as zonas leste e oeste da cidade.
A entrega faz parte do planejamento da Prefeitura de Manaus para o reforço da frota atual, com o objetivo de oferecer mais comodidade e segurança aos usuários, além de evitar aglomerações nas linhas que estão com excesso de passageiros. Antes de serem entregues, eles serão vistoriados e posteriormente emplacados para depois começar a atender a população. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, o Poder Judiciário Estadual, por meio da Corregedoria Geral de Justiça, vai realizar fiscalizações ordinárias junto aos tabelionatos, ou seja, aos cartórios de notas instalados na cidade de Manaus. O procedimento segue um cronograma anual e tem como uma das finalidades contribuir para a melhor gestão das serventias extrajudiciais, cujos serviços são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. Após anunciar fiscalizações em mais de 20 cartórios da capital, incluindo os ofícios de registro civil das pessoas naturais, ofício de registro de imóveis e outros, a Corregedoria vai realizar também fiscalizações em tabelionatos de notas de comarcas de Manaus. Fazendo uso de ferramentas tecnológicas em função da pandemia, serão fiscalizados o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e o 9º tabelionato de notas de Manaus. Demais unidades extrajudiciais que passarão pelo mesmo processo serão anunciadas pela Corregedoria de Justiça, que nas últimas semanas oficializou o início das correições em 28 unidades extrajudiciais que funcionam na capital. Polícia. Muito bem, são 7h29. A gente volta com o Carlos Eduardo Pessoa, que já traz pra gente aqui o resumo dos casos de polícia da noite de quarta-feira em madrugada de quinta. Carlos, foi uma noite movimentada? Oi, Álvaro, mesmo, Álvaro. A gente destaca algumas ocorrências policiais dessa noite aí de quarta-feira. A polícia que trabalhou bastante, viu, principalmente na área da Zona Leste de Manaus. A gente começa falando aqui, inclusive, de um caso de um assalto a ônibus, viu, flagrado, inclusive, pela nossa equipe. Imediato trouxe os internautas e nossos seguidores que estão nos acompanhando sempre à noite, viram isso, e a gente agora também atualiza quem está nos acompanhando nessa manhã. Os policiais da 14ª SICOM foram chamados por passageiros da linha 652, eles que acabaram sendo assaltados por 6 homens. Isso aconteceu ali na altura da entrada do Chico, ali na entrada do Mutirão, na Avenida Altasmirim, Zona Leste de Manaus. Esses 6 homens entraram neste ônibus coletivo. Quando chegou nessa região ali, eles anunciaram o assalto. Saíram correndo, depois desceram do ônibus, saíram correndo. Só que aí a população conseguiu deter um desses homens, acionaram a polícia. 14º Distrito Integrado de Polícia fica ali mesmo, na Avenida Altasmirim. Portanto, os policiais da 14ª se foram até o local e prenderam este homem. Portanto, 6 eram suspeitos, apenas um acabou preso. Ainda na Zona Leste de Manaus, já na região ali da bola do produtor, da feira do produtor, um homem acabou sendo esfaqueado por 2 vezes na região das costas. Esse homem correu, ele fugiu aí desse agressor, deste desafeto dele, acabou indo parar na rua Fernando Cortez, no bairro Jorge Teixeira, 4ª etapa. Lá esse homem pediu abrigo em uma igreja, se escondeu nas dependências aí deste templo, dessa igreja, e aí este homem conseguiu se livrar de um possível homicídio que queriam cometer contra ele. A polícia foi acionada, foi até o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também esteve no local para prestar socorro aí a este homem, e ele foi levado a um pronto-socorro mais próximo ali da região. No Platão Araújo, um homem identificado como José Henrique de Souza Filho, de 37 anos, acabou sendo preso, viu, por policiais aí da 27ª SICOM, que é a Companhia Interativa Comunitária. Os policiais identificaram esse homem como um falso enfermeiro, isso mesmo.
o que ele fazia ali no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, vestido com um jaleco lá nas dependências do Platão Araújo. Isso acabou aguçando muito a curiosidade dos internautas. Muita gente queria saber o que ele fazia. Será que ele estava lá para tentar também ajudar as pessoas? Aí ele queria ser mais um ali na linha de frente, ali para ajudar as pessoas que estavam doentes? Segundo a polícia, não. Com ele foram apreendidos também vários medicamentos no jaleco dele. Portanto, este homem, ao que tudo indica, estaria furtando medicamentos do Platão Araújo, e aí ele foi descoberto por um funcionário que desconfiou, não conhecia ele, todo mundo se conhece lá no plantão. Este homem acabou querendo saber quem era essa nova figura lá, que se passava por enfermeiro, acionou o chefe lá do plantão, e aí acionaram a polícia, que deteve este homem. Ele acabou sendo preso. É o José Henrique de Souza Filho, 37 anos de idade. Na zona norte de Manaus, no 6º Distrito Integrado de Polícia, a Força Tática ontem apresentou 2 homens, um casal, né? Um homem e uma mulher. Eles portavam 2 escopetas e 18 munições, viu? Um armamento aí que faz um estrago danado. Provavelmente este armamento aí é fruto aí da disputa, né, de territórios, enfim, ou então para segurança aí daquelas conhecidas como bocas de fumo, né? Sempre tem aí um soldado que faz a segurança, ele está armado, tem um outro que vende a droga. Portanto, a Força Tática conseguiu apreender essas 2 escopetas, tinham 18 cartuchos, 18 munições, e aí este casal acabou sendo preso. Não tiveram aí os nomes divulgados, viu, Álvaro? Tá certo, obrigado, Carlos Eduardo Pessoa, com as informações de polícia nesta noite, madrugada, trazendo aí em detalhes para a gente. Você que quer saber mais detalhes disso, você também pode acompanhar todas essas matérias através das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente tem as transmissões ao vivo desses casos, e também você pode acompanhar as matérias completas no site imediatoonline.com. Pode falar, Carlos. A gente vai começar a correr atrás de uma história também que está chamando bastante atenção, principalmente no nosso meio, viu? Você viu? A gente tem informação de que um colega aí da área do jornalismo, ele, que seria um cinegrafista da equipe do Diário, ele acabou sendo baleado ali na área do centro da cidade. Seria o Renê Silva dos Santos, 45 anos, mas a equipe já está apurando essa informação para a gente confirmar se realmente isso aconteceu com esse nosso colega. Se isso aconteceu, vamos é confirmar algo que primeiro, choca bastante, mas né? É algo que a gente vai saber a motivação ainda, é algo que entristece aí no nosso meio. Portanto, pela manhã, muitos colegas aí sendo pegos aí de surpresa, muitos colegas assustados e preocupados aí com o estado de saúde deste cinegrafista da equipe do Diário, ele que acabou sendo baleado. Essa informação que chegou pra gente agora, Álvaro, e a gente vai correr atrás. Tá certo, então. Obrigado, Carlos. Quando tiver tudo confirmado aí, passa pra gente e entra ao vivo aqui conosco. Obrigado. 7h35. Polícia. O ex-militar Alexandre Menezes, Álvaro, mais conhecido como Coronel Menezes, teve alta médica nesta quarta-feira, mas a esposa, a contadora Edilene Menezes, segue hospitalizada e foi internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital Samel em decorrência de uma pneumonia bacteriana em consequência da Covid-19. Lamentável, né? Coronel Menezes tendo sua esposa aí em estado complicado por conta da Covid-19. Menezes ficou em isolamento social, seguindo todas as recomendações médicas, e teve 15% dos pulmões comprometidos, enquanto a esposa teve o quadro agravado no início dessa semana por não responder bem às medicações. Edilene foi transferida ontem para a unidade de tratamento intensivo do Hospital Samel para ter acompanhamento mais próximo dos profissionais de saúde, de acordo com informações da assessoria de imprensa. Inclusive, o Coronel Menezes, ele pede orações pela esposa, Álvaro. Tá certo. Vamos orar, né? Tanta gente aí
afetada por essa doença e realmente a gente precisa orar por todo mundo. 7h36. É isso aí, vamos falar sobre política. Tem a vinheta do poder? Já rodou, já. Tem, vamos falar aqui com o Bruno Mazieri, que já está na linha, Bruno. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos perdi o retorno do Bruno live aqui. Muito bem. Alô? Agora sim. Oi, Bruno. Oi. Agora sim. Vamos começar o primeiro assunto. Então vamos lá. O site O Poder teve acesso com exclusividade nessa quarta-feira às listas dos juízes inscritos para concorrer às 2 vagas de desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. O período de inscrição ocorreu entre os dias 25 de março a 8 de abril deste ano. Os escolhidos devem ocupar as cadeiras deixadas pelos desembargadores Aristóteles Lima Turi, que faleceu deste ano, e Sabino Marques, após aposentadoria compulsória. A eleição está prevista para o dia 27 de abril, mas a confirmação gira em torno de dados que devem ser entregues pelo setor de estatística do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Bruno Mazieri tem mais detalhes. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Fala logo aí, então. Começa falando logo o nome, né? Explicando, na verdade, porque são 2 eleições, né, Bruno? É isso mesmo, Thiago e Álvaro. São 2 eleições. Essa que gira em torno dos dados que serão entregues pelo setor de estatística do TJM é com relação a merecimento, e figuram nessa lista 10 nomes importantes. Dentre eles, o da juíza Mirza Thelma, o doutor César Luiz Bandeira, o juiz Henrique Veiga Lima, Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro, Paulo Fernando de Brito Feitosa, Roselberto Jimenez, Abraham Peixoto Campos Filho, Marco Antônio Pinto da Costa, Vicente de Oliveira Rocha Pinheiro e Roberto Santos Taquetomo. Entendi. Então são 10 nomes, né? Temos aí 10 nomes confirmados. A outra eleição é a eleição para o cargo, para a vaga do desembargador Sabino, não é isso? Isso, que é de antiguidade. Que é por antiguidade e, na verdade, é quase uma aclamação, né? Porque, pela regra, tem que ser o juiz mais antigo, né? Isso mesmo. E, nesse caso, a pessoa mais indicada seria a juíza Onilza Abreu Guert, Ela é a mais antiga, na lista que figuram ainda Mirza Thelma de Oliveira Cunha, Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro, Roselberto Jimenez e Jaci Cavalcante Gomes Atanásio. Aí é importante. Todos esses nomes, o da doutora Onilza Abreu Guert é o mais indicado, até porque ela está em substituição ao desembargador Encarnação das Graças Sampaio Salgado, que foi afastada por determinação do Conselho Nacional de Justiça. O que é importante a gente dizer é que a antiguidade ela é um critério bem objetivo, né? Você pega a lista do juiz, o mais antigo, obviamente, ele não tem como contestar. O que pode acontecer, isso que a gente já falou, né, Bruno? E que é raro de acontecer, é a contestação do nome do mais antigo por parte de um dos membros da corte. Não vejo isso claramente com relação à doutora Onilza. Então, é quase que certo que ela assumirá. Agora, os outros nomes, Bruno. Vamos falando aí dos nomes que estão nessa lista. Qual é o primeiro nome que tem aí, Bruno? Só para a gente comentar um pouco. Bruno? Acho que agora o Bruno saiu de novo. Oi, Bruno, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo agora, Ah, sim. Vamos comentar um pouquinho sobre os nomes, né? Os nomes. O primeiro nome que surge na lista dos 10 é do Dr. César Bandeira. Da doutora Mirza Thelma, no caso, né? Da Mirza Thelma também, né? Mirza, né? A Mirza Thelma, que é juíza, já foi juíza durante muitos anos do Tribunal do Júri, agora está em uma nova vara, né? Que cuida, salvo engano, dos cartórios, né? Dos registros e tal. É uma nova serventia, né? E é uma pessoa que tem realmente uma atuação muito forte dentro do judiciário amazonense. O segundo nome que a gente pode falar aqui é do Dr. César Bandeira, que é esposo da desembargadora Graça Figueiredo,
né? Então ele tem aí, digamos... É porque a briga vai ser grande, né, Bruno? A gente tem, pelos nomes aqui, a gente já sabe que não vai ser aquela coisa da unanimidade, enfim, terão... O doutor César, inclusive, já figurou em outras listas para merecimento, inclusive, para o cargo de desembargador, né? Então é um nome que está sendo recorrente também em listas do Tribunal de Justiça do Amazonas. Só para quem está nos ouvindo entender, esses juízes que hoje concorrem, eles já podem ter concorrido às outras vagas anteriormente. Por quê? Porque a concorrência da vaga por merecimento, ela leva em conta uma lista do quinto de juízes mais antigos. Então, ao todo serão aí mais ou menos 20 juízes que podem se inscrever. Então, tanto é que nessa eleição tem 10. Então, desses 10, provavelmente, muitos deles já concorreram em outras eleições passadas, né? É o caso do César Bandieira, é o caso da Misa Thelma. Então, assim, não é incomum você ter juízes figurando nessas listas. O que acontece é que a regra diz que se ele figurar na lista dos 3 mais votados, né, durante 2 eleições seguidas, na terceira ele tem que ser aclamado. Bom, mas isso não tem ninguém nessa regra, desses que estão aqui, ninguém está nessa condição. Portanto, será uma eleição aberta, né? O doutor César Bandieira tem aí a força da presença da sua esposa, a desembargadora Graça Figueiredo, que já foi presidente do tribunal, tem uma certa liderança dentro do tribunal também, e com certeza fará aí campanha para o seu nome. Temos o doutor Henrique Veiga, temos o doutor Vicente, temos o doutor Paulo Feitosa, que é filho de desembargador, né? O seu pai, é um nome muito forte também, né, Álvaro? Um nome muito forte, também tem uma corrente que o apoia, ele que é juiz de juizado, né? Então ele atua ali muitos anos, atuou muitos anos, né, na verdade, naquelas causas mais próximas da população. O doutor, aí na sequência temos o doutor Abraham Peixoto, que também é um nome muito forte, porque figura há muitos anos dentro do círculo, digamos assim, de destaque dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Ele é que é juiz eleitoral durante muitos anos, assim como o doutor Marco Antônio, né, que é filho do desembargador Djalma, recentemente falecido por conta da Covid-19. E que já foi, a vaga do desembargador Djalma já foi ocupada, porque era uma vaga do 5º Constitucional, foi ocupada pela a desembargadora, agora a desembargadora Vânia Marques, né? Então, o Marco Antônio, assim como o Abraham, vem com essa força de uma parte do grupo político do Tribunal de Justiça que, enfim, vão disputar, né? Agora são amigos, mas vão disputar aí essa vaga. Temos ainda o doutor Taketomi, que também tido como um bom nome por uma parte da corte, né? Enxergam nele um magistrado, é um magistrado técnico, né? Um magistrado assim, visto como um magistrado que tem uma atuação técnica muito forte, e tem também agrada o nome dele em parte da corte. O doutor Roselberto e a doutora, esqueci o nome dela aqui, só me lembrar aqui o último nome, que é a doutora Cleonice Trigueiro, né, e o doutor Roselberto. O doutor Roselberto ficou muitos anos no interior, né, e também tem aí a sua presença confirmada, assim como a da doutora Cleonice Trigueiro. Então esses são os nomes, né? A gente espera que essa eleição seja uma eleição tranquila, que normalmente nenhuma eleição não só no judiciário, mas nenhuma eleição mas que a gente tenha realmente uma escolha sadia, né, vamos colocar assim, e que todos possam concorrer de forma plena e que tenham os seus nomes avaliados pela Corte do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A gente só deseja sorte a todos eles que estão concorrendo. Agora é importante... Álvaro... Pode falar, Bruno. Só para a gente falar ainda a respeito desse assunto, é bom a gente lembrar que o governador Wilson Lima é que vai assinar, né, a posse aí dos 2 desembargadores, né? Então, com esse é o terceiro. Já teve agora a vaga do 5º Constitucional, que era do Ministério Público, que foi a desembargadora Vânia, e agora
o governador Wilson Lima faz mais 2 desembargadores em sua gestão, né? É interessante porque vai calhar, né, nessa gestão do governador Wilson, a nomeação de outros 2, eu acho que ainda vem mais 2 ou mais 1, não lembro agora. Acho que vem mais 2. Vem mais 2 desembargadores que ainda vão se aposentar e também teremos uma mudança em outras 2 vagas que deverão ocorrer ainda esse ano. Então, uma delas eu me recordo agora, que é o do desembargador Ari Moutinho, mas não me recordo a data. Depois a gente pode falar num próximo comentário sobre isso. A outra vaga eu não me recordo, agora me fugiu a cabeça. Mas, enfim, é uma mudança substancial, né, no comportamento da Corte de Justiça, e a gente só espera que essas mudanças elas ocorram sempre para manter o judiciário atuante e forte, porque uma justiça forte, com certeza, é uma sociedade com paz social. A justiça ela pacifica os conflitos, e isso é o mais importante do papel da justiça. São 7h47. Tem algum outro assunto aí para a gente tratar? Tem sim. O cirurgião dentista Mike Ezequias do Nascimento, mais conhecido como Dr. Mike, tomou posse nesta quarta-feira como o novo presidente do Partido Republicano da Ordem Social, PSC, no Amazonas, após deixar a legenda, inclusive ele que estava cotado, né, para comandar o PSC aqui do Amazonas. De acordo com o doutor Mike, o objetivo é colocar o PROS entre as legendas mais relevantes da política amazonense. Bruno, o partido tem alguma chance de estar entre os grandes aqui no estado do Amazonas? Por muito tempo, um nome de peso do partido foi o ex-vice-governador Henrique Oliveira, né? É isso mesmo. Inclusive também, salvo engano, era do ex-governador do estado, José Melo, né? José Melo. Então, na verdade, o que acontece? A gente já havia comentado em outras edições do programa que a corrida eleitoral de 2022 já começou. Então, a ida do Dr. Mike para o PROS, para a presidência do PROS, já mostra aí que há uma intenção de que nas próximas eleições ou eles façam muitos deputados, ou, enfim, que tem aí uma força maior dentro do processo eleitoral de 2022. Ele disse que, ontem, já está preparando nominata para que possa construir uma candidatura e concorrer de igual para igual, ou seja, já chega dando o recado de que vai vir aí com força total para as eleições de 2022. Na solenidade de posse dele, contou com a presença do presidente nacional do PROS, o Eurípides Júnior, que na oportunidade disse que o compromisso firmado aqui no Amazonas foi de eleger um deputado federal do partido e que ele não tem dúvida de que irá construir um projeto para isso, ou seja, ele tem a oportunidade de concorrer, de fazer deputado federal e deputado estadual. Acho pouco provável que faça governador ou senador, porque, enfim, é briga de cachorro muito grande, então acho pouco provável que ocorra isso, mas pelo menos deputado estadual e federal, provavelmente o PROS vai vir com força total para eleger alguém. Tá certo. Obrigado, Bruno. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. Até amanhã, se Deus quiser. Tá certo. Olha, obrigado. Continuando aqui com os assuntos de política, só para a gente encerrar, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas multou o ex-prefeito de Anamã em 2017, Raimundo Pinheiro da Silva, em mais de 1 milhão, considerando multa e alcance. As penalidades foram aplicadas na manhã dessa quarta-feira, durante a 10ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Entre as irregularidades apontadas no relatório estão dispensas de licitação não justificadas, ausências de termos de contrato e termos de aditivos realizados pela gestão e a não designação de responsáveis pela fiscalização de contratos em portaria. Essa foi a base da decisão que multou aí o Raimundo Chicó, salvo engano, é assim que ele é conhecido. Opoder.com com Bruno Mazieri. Vamos falar de economia? Vamos lá. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui da capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. O pacote de leite em pó de 120 gramas está custando a partir de R$ 2,00. O maior preço apresentado no site Busca Preço é de R$ 6,80. Agora vamos falar sobre o valor do quilo do açúcar. De acordo com o site Busca Preço, o quilo está com uma super oferta em um supermercado na Compensa, custando a partir de R$ 2,10. O maior valor chega até passar de R$ 5,00
Então essa é uma boa oportunidade para economizar na hora de comprar com esses preços aí mais baixos, né, Álvaro? Muito bem, vamos então agora ao vivo com o Carlos Eduardo Pessoa, que tem aí informações pra gente já do caso que ele estava apurando. Carlos, está ao vivo conosco? Oi, Álvaro. Pois agora, nesse exato momento, aqui no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde foi o Renê da Silva dos Santos. Ele tem 45 anos. Ele é cinegrafista da equipe aí do Grupo Diário de Comunicação. Estava juntamente com a repórter Natasha Pinto. Só atualizando, viu, nós falamos que seria na região central, a primeira informação que chegou a nós. A gente atualiza agora com a informação confirmada, viu, de que isso ocorreu aqui próximo, inclusive, do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, aqui na Cosme Ferreira, exatamente próximo ali da área do Clube do Trabalhador do SESI. Os dois, a equipe aí do Grupo Diário de Comunicação, a repórter Natasha Pinto e o Renê, que é o cinegrafista, é um senhor de 45 anos, um cinegrafista experiente. Eles tinham se deslocado até essa área aí do SESI para fazer o que a gente chama aí no jornalismo de passagem. Eles iriam gravar ali um texto onde a repórter aparece no vídeo. Enquanto eles estavam ali se programando, se preparando ali para fazer o trabalho deles, foi quando alguns homens chegaram em um carro, eles desceram e anunciaram um assalto. Acabaram levando os celulares dos dois, tanto do cinegrafista, que é o Renê da Silva, e também da Natasha Pinto, que é a repórter. Os homens, os assaltantes, levaram os dois celulares e no meio aí, no calor aí da emoção, nesse assalto que ocorreu hoje, agora há pouco, pela manhã, eles acabaram atirando contra o cinegrafista. Um tiro acabou atingindo a região da mão do Renê e o outro tiro atingiu a região do tórax. Neste momento, nós estamos chegando aqui no João Lúcio e o Renê está aqui, internado, já está numa sala de cirurgia e há uma apreensão aí, portanto, da imprensa. Muita gente sabe, né, Álvaro? A gente encontra terrível, aí, né, rapaz? em externo, todo mundo vai fazendo amizade, todo mundo acaba tendo essa parceria, e aí os colegas da imprensa estão muito preocupados e também isso choca pela violência toda a sociedade. Então é uma preocupação exclusiva aí de quem conhece o Renê, mas também de toda a sociedade que sofre, que padece aí com a violência e também nas mãos desses assaltantes que brotam de qualquer região, sem ao menos a vítima esperar. Foi o que aconteceu, a gente atualiza aí essa informação, foi o que aconteceu aí com a Natasha Pinto e também com o Renê Silva dos Santos, 45 anos de idade. Os dois estavam em uma manhã começando o trabalho deles, se dirigiram até ali à altura do Clube do Trabalhador do SESI para gravar ali uma passagem, que a gente chama, um termo técnico aí no jornalismo, para quando a repórter vai lá e ela aparece no vídeo com o microfone gravando. Nesse momento em que eles foram gravar essa passagem lá, eles estavam se preparando, alguns homens chegaram em um veículo, eles chegaram de surpresa, anunciaram um assalto, só que no meio deste assalto, desse crime, eles atiraram contra o cinegrafista. Um tiro atingiu a região da mão do Renê e o outro tiro atingiu a região do tórax do cinegrafista que está internado nesse momento no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, viu, Álvaro? Obrigado, Carlos Eduardo Pessoa. Olha, a gente só lamenta, porque o trabalho jornalístico é um trabalho de risco, mas antes de qualquer coisa, são trabalhadores, são pessoas que saem das suas casas para exercer sua função, para entregar para a sociedade um exercício, um trabalho importantíssimo que é o de informar. E a gente só lamenta esse episódio, mas deseja plena recuperação do Renê e que toda a família dele também tenha realmente todo o apoio necessário nesse momento difícil. Bom, a gente volta daqui a pouco com outras informações, são 7h55. Jornal da Cidade.
Muito bem. O governo do estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, iniciou nesta quarta-feira os atendimentos, Álvaro, a proponentes do programa Crédito Solidário, executado em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas. A primeira ação deste ano acontece no Centro Estadual de Convivência da Família Teonísia Lobo, bairro Amazonino Mendes, zona norte de Manaus. Ao todo serão disponibilizados R$400 mil em recursos. Em razão da pandemia, com o objetivo de evitar aglomerações e possibilitar um melhor atendimento aos proponentes, os trabalhos serão realizados em 3 dias, de hoje até a próxima sexta-feira. O atendimento ocorre sempre das 8h30 da manhã ao meio-dia e também de 1 da tarde às 4h30. O local fica na Rua da Penetração 3, quadra 60, sem número, Amazonino Mendes é o bairro. A estimativa do governo é de alcançar 200 proponentes e o valor disponível para cada aprovado vai de R$500 a R$2.000. Os documentos necessários para o cadastro são RG, CPF, comprovante de residência atualizado no nome do solicitante e com CEP, caso você mora em alugado. Deve apresentar também o contrato ou declaração de aluguel assinada com cópia do RG e CPF do proprietário. É necessário que o proponente não possua CNPJ ou MEI, dívidas em bancos, em lojas ou protesto em cartório, com exceção das dívidas em lojas com crediário próprio, até o limite máximo de R$1.000. Aposentados e beneficiários de auxílio-doença também são restringidos no programa. Jornal da Cidade. Só o que importa. Olha só, parece que tá difícil mesmo para a sorte escolher um novo milionário. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira e adivinha, o prêmio acumulou, graças a Deus, né? Para quem não ganhou. As dezenas sorteadas foram 03, 20, 22, 32, 35 e 50. Muito bem, a Quina teve 41 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 75.848,58. Já a Quadra teve 3.883 apostas vencedoras, cada uma levará um pouco mais de R$1.000. O próximo concurso será no sábado, o prêmio estimado em R$40 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, o preço é de R$ 4,50. A probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões. Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site imediato. São 8 horas em ponto e esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital e você que está nos assistindo já pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN. Através desse aplicativo você ouve o Jornal da Cidade todas as manhãs direto no seu celular, sem precisar acessar nenhum outro site. Tem também o site imediatoonline.com para que você possa se informar de tudo que acontece na cidade 24 horas. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia e nos encontramos amanhã pontualmente às 7 horas. Até lá!